Mateus, capítulo 10. Nós vamos ler os versos finais deste capítulo, começando no verso de número 32. E assim leremos até o fim. Mateus, capítulo 10, 32 até o fim do capítulo. Acompanhe na sua palavra de Deus, na sua Bíblia. Se você não tem uma, por favor, sente-se ao lado de quem tem, ou então você que tem, compartilhe, para que todos leiamos e acompanhemos a exposição do texto da palavra de Deus, que diz assim: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achará. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Já oramos pedindo que o Senhor Deus nos abençoasse e falasse através deste instrumento. Então gostaria de revidar a gentileza orando pelos irmãos. Vamos orar? Deus amado, nosso coração veio sendo regado pela liturgia deste culto, para que se tornasse propício para receber a semente da palavra. Ó Deus, se isto ainda não aconteceu, torna o coração seco e endurecido, o mais fértil dos corações, para receber a semente santa da Tua palavra, para que ela encontre lá um lugar onde prosperar, crescer e frutificar. O que nós pedimos, ó Deus, é que nossa atenção, nosso coração esteja aberto a ouvir a Tua voz. Ó Deus, abençoa-nos para que, iluminados pelo Teu Espírito, saiamos daqui entendendo esse texto e dispostos a praticá-lo através da força do próprio Espírito que em nós habita. Ó Deus, e aqueles que aqui estão, cujo Espírito ainda não lhes transformou o coração, nós te pedimos que esta noite seja a mais feliz da noite dessa pessoa, para que ele entre aqui como desventurado e saia como bem-aventurado, como feliz, como alguém que entrou no reino e desfruta destas bênçãos. Sim, ó Deus, nós sabemos da nossa condição. Sabemos que nem merecemos a bênção de ouvir a Tua palavra. Sabemos que se não é por Cristo Jesus, nada do que fazemos aqui sequer é aceitável. Mas é em nome e no poder dEle que nós pedimos a Tua bênção para o momento da pregação. Mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Será que vale a pena? Às vezes a gente se pega perguntando se seguir a Cristo tem um efeito tão positivo no final. Se vale a pena, se vale o esforço. Nós temos visto, e se você não tem visto, basta você dar uma rápida folheada do meio desse texto em diante, aproximadamente aí do verso 16 em diante, que
até foi necessário que Jesus nos encorajasse fortemente, relembrando as palavras de Josué, para que nós não esmorecêssemos nessa missão. Ser cristão hoje é um misto de tá muito fácil e tá muito difícil. Ou tá fácil demais e você anda na marola do evangelicalismo brasileiro, ou então, como já disse e eu repito, as palavras de um outro pastor, um nosso irmão batista, Paul Washer: se você realmente for seguir a Cristo, você vai ter o ódio do mundo e provavelmente da maioria dos evangélicos. Não é fácil ser crente. Se você já tentou, mas eu sei que você é, mas se você já tentou mesmo seguir a Cristo ali, arrisca, tentando viver e respirar o Evangelho, você vai descobrir que para pulmões acostumados com a água do pecado, botar a cabeça para fora é quase intoxicante. Mas Deus quer que a gente saia dessa situação, me perdoem o termo, anfíbia, e respiremos o ar do Evangelho. Existe um bom cheiro, o cheiro de vida aqui fora. Precisamos respirá-lo, vivê-lo. Em outras palavras, precisamos descobrir que vale a pena seguir a Cristo. Não, entretanto, sem levar em consideração os custos. Esse é o assunto de hoje. Na conclusão do sermão que Jesus está pregando aos 12, ele aproveita para concluir também os resultados de segui-lo. Qual é o resultado? Qual é o efeito final? Qual é o lucro de ser um discípulo de Cristo? Valerá a pena depois de termos vencido tudo? Depois de termos lutado todas as batalhas e enfrentado todos os nossos temores, todos os nossos inimigos? Será que ainda valerá a pena, mesmo quando tudo ao nosso redor não cooperar? Lembrando que nós estamos terminando um sermão que Jesus nos direciona ao mundo hostil. Nós precisamos entender de uma vez por todas que quem não está dentro dessas paredes, isso porque aqui dentro ainda tem muita gente hostil à mensagem do Evangelho. Eu não falo generalizando. Eu estou falando que você que me ouve aqui esta noite ainda tem dificuldades com o Evangelho. Você o percebe como verdade, mas luta no seu coração para assimilar esta verdade. E é por isso que nós tivemos que fazer seus lábios dizerem, através de uma música, que se a verdade conhecer, ela te libertará. Não é um processo fácil pregar, crer, mudar. Então ainda precisamos ouvir. Será que vale a pena? Será que eu ganho alguma coisa no fim? Bom, enquanto a gente pensa sobre isso, eu gostaria de introduzir esse sermão falando do que não tem sido dito nos últimos tempos dentro do evangelho, dos evangélicos brasileiros, dentro desse mar indiscernível de crentes que cresce no Brasil. É fácil entrar. É fácil fazer parte. O convite é franco e aberto. Mas ninguém fala para aqueles que entram emocionados, ajoelhados nos muitos encontros, que vêm até a frente encontrar sabe-se lá o quê, porque Jesus está onde você está, você não precisa vir até aqui. Para isso? Não, para isso não. Talvez para mostrar disposição, talvez para dizer, eis-me aqui, envia-me a mim, estou dizendo uma possibilidade, possa ser didático, talvez. Mas o ponto é que muita gente desiste. Muita gente desiste. Para não ser tão claro, eu não ouvi dizer, eu vi, certa feita, uma igreja irmã, que todo ano apresentava os seus números maravilhosos. Como era bom ouvir todo ano que aquela igreja recebia 50, 60 pessoas novas na igreja. Todo ano entravam em torno de 50 pessoas na igreja. Vocês já imaginaram que é uma pública profissão de fé de 50 pessoas? É praticamente um coral cantando, creio em Deus Pai, que coisa linda. E todo ano o rol de membros parava no mesmo número. Crescia 50, mas eu vou, para não ser também tão explícito, usar um número fictício.
Mas todo ano entravam 50 membros e todo ano o hall terminava com 300. Crescia 50 e ficava 300. Aí no ano seguinte mais 50 e ficava 300. O que estava acontecendo? Para não duvidar da índole de quem dizia esses números, para não dizer que ele estava mentindo e que não entravam 50, eu prefiro crer que entravam 50. Mas outros 50 sempre saíam. Por quê? Um outro caso ilustra isso. O caso do rapaz que frequentou a igreja por um ano, caso que eu já disse aqui e repito, ele ilustra bem a postura de muitos evangélicos dentro da igreja, que frequentou a igreja e depois deixou de ir à igreja. E quando visitado, ele, bastante irritadiço, como quem segura a sua ira, disse: depois de ter frequentado a igreja por um ano, eu não consegui um emprego. Então parei de ir. Ninguém contou para ele que haveriam custos, ele só esperava benefícios. Sim, há benefícios. Se isso ainda não ficou claro no capítulo 10, acompanhe até o fim, porque benefícios há e muitos. E se não houver nenhum benefício aqui na terra, e há, mas se não houver, só não ir para o inferno já é um benefício e tanto. Ou não? Opa! Quem gostaria de viver como um rei aqui e padecer no inferno como o pior dos escravos? Alguém? Eu acho que isso o Dodó fala por todos. Mas do outro lado, nós precisamos dizer que não é um processo que, embora convidativo, seja fácil. As pessoas se achegam ao evangelho com uma falsa expectativa de que tudo vai ser resolvido na vida dela e tudo vai começar a ir bem e ela vai prosperar, porque é assim que os evangélicos de hoje querem que você acredite que é o evangelho. Eles põem pessoas para dar testemunho no rádio, na televisão, nas igrejas, dizendo: enquanto eu não era crente, minha vida era ruim, uma droga, eu andava perdido, torto e pobre. Agora não. Enquanto eu me afogava antes, hoje eu tenho 5 iates. Quando antes eu andava de sapato furado, agora eu tenho 5 carros. E enquanto antes minha esposa era uma, agora eu troquei de esposa. Opa, essa não pode. As pessoas estão brincando de evangelho, brincando de cristianismo, mostrando um sucesso que a gente acaba seduzido, desejando. É isso que eu quero. Porque cá para nós, quem não quer, não é? Quem não quer ter dinheiro suficiente para não se, aspas, preocupar? Quem não quer trocar a doce esperança e a confiança da provisão de Deus pelo dinheiro que você pode ver, tocar e contar? Como se os ricos não andassem ansiosos de coisa alguma. Como? Mas não é verdade. Então, por isso que esta noite nós vamos tocar em, na verdade, 4 assuntos importantes aqui. Esta é a conclusão deste processo. Conclusão que eu peço que você entenda a partir da estrutura desse texto. Não é só ouvir, não é só achar bonita a mensagem ou perguntar o que ela tem para mim. Você precisa entender o texto mais do que qualquer outra coisa. Então, olhe para ele. Vamos atentar para como esse texto foi escrito. Por que começar no versículo 32 com um portanto? Porque são duas respostas que Jesus dá no final deste sermão. O verso 24 e o verso 25 abrem o contexto dessa resposta. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como ao seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Esse é o contexto. Os discípulos não deveriam esperar tratamento diferente daquele que Jesus haveria de receber. Jesus não havia recebido plenamente ainda os tratamentos maldosos e malvados dos seus opositores. Mas eles já haviam dado sinais. Elegantemente, os fariseus haviam dito que Jesus expulsava demônios usando as forças do inferno. E aí Jesus dá nome aos bois.
Ele diz, me chamaram eu de Bezebu, me chamaram de Beuzebu, me chamaram de Baal-Zebub, o chefe dos Baals, o maioral dos demônios. Se eles pensam isso de mim, que sou o Senhor e o mestre de vocês, que eles pensarão dos empregados, dos domésticos, dos servos? Não esperem melhor tratamento do que deram a mim. E eu já disse e repito, parece que o movimento evangélico brasileiro não conhece esse texto. Porque nós vamos à igreja esperando um tratamento melhor do que aquele que Jesus recebeu. Enquanto uns olharam para Cristo e o reconheceram como Deus, outros o rejeitaram como qualquer nazareno. Esta ainda é a dinâmica de Mateus. Quem é Jesus para você e qual vai ser a sua reação quando você receber a revelação de quem ele realmente é? Ou ele não passará de um louco, ou ele é o Senhor digno da nossa adoração. Verso 26 aparece então um primeiro portanto. Portanto, e aí Jesus nos dá um encorajamento dentro desse contexto. Verso 32, nós temos o segundo portanto. Reparou? São duas respostas para a mesma pergunta. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não temas e, portanto, vamos agora para o verso 32, começar aí a explanação do texto desta noite. Primeira coisa que nós precisamos ver, primeiro, portanto, é: confesse destemidamente, sem medo, sem temor. Portanto, aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus, mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Os dois versos terminam igual porque eles são, de novo, um paralelo. Jesus está muito poético no fim desse sermão. E agora ele deixou de usar a figura do quiasmo. Ah, você não sabe o que é quiasmo? Você vai ter que voltar à mensagem da semana passada para se lembrar. Mas eu quero lembrar uma figura que talvez te relembre do quiasmo. Eu acho que a palavra ovo traz alguma coisa à sua memória. Eu imaginei. Bom, voltando aqui, agora Jesus muda a figura, ele não está usando mais essa, ele está usando uma outra maneira de se expressar, que é o paralelismo, não mais de sinônimo, mas de antônimo, onde ele coloca ideias contrárias em paralelo. E é isso que você tem aí no verso 32 e no verso 33. Então, no primeiro caso, aquele que me confessa, eu confesso, aquele que não me confessa, eu não confesso. São ideias opostas colocadas uma paralela à outra. Outra coisa que eu quero que você note nesse texto é que agora não é vosso Pai. Parece que a coisa deu uma mudada aqui. Enquanto no verso 29, Jesus nos encoraja a confiar na soberana mão provedora do Deus que não deixa pardal cair, porque Ele é o nosso Pai. Ele diz, esse é o vosso Pai. Agora Jesus chama a atenção para si e diz, vocês vão ter vergonha. Vocês ficarão envergonhados diante da pressão do mundo. Repare, agora eu vou falar um pouco estranho, porque eu vou tentar retirar do contexto e colocar no nosso essa lição. Então vai ficar anacrônico o que eu vou dizer. Mas o que Jesus está dizendo em outras palavras é, vocês, por causa da pressão ao redor, ficarão com vergonha de assumir o seu cristianismo. Vocês ficarão intimidados pelo mundo de dizer, sou cristão, não sou como ele, não sou como aquele, sou de Jesus. E quando isso acontecer e o temor de homens como uma onda gigante os engolfar, se cair, perdeu. Agora não é mais o vosso Pai. Eu quero que todos entendam Jesus dizendo que é permissão, é graça. Eu os convido a chamar o meu Pai de Pai, mas há um aspecto em que o Pai é só meu. Reparou aí? Diante de meu Pai. Nós somos filhos, mas só Jesus é filho. Filho como Jesus, nenhum de nós é.
E nós precisamos dele, à destra de Deus Pai, intercedendo por nós, dizendo: esse é meu. À medida que nós dizemos aqui na terra, somos dele. Mas cá para nós tem hora que é difícil. Não é tão fácil assim. Bater no peito e dizer que é crente. Principalmente me perdoem o termo, mas em tempos tão felicianos, está difícil de bater no peito e dizer que é crente. Estão fazendo com que a gente tenha vergonha de dizer que é crente. E você está com medo. E você está com vergonha. E você não confessa, depois fica recriminando Pedro de ter fugido lá. Você é um deles. E nem, ó, Deus me livre, Pedro responde. Não, pensei que fosse de Deus. Pois é, se você não confessa Jesus como seu Senhor, Deus te livra do céu. Nós estamos vivendo tempos ruins. E eu não vejo um horizonte azul neste céu. Nós vamos viver em breve, e Deus queira que demore, tempos de perseguição. Mas me parece que não. Nós vamos ter que lutar. Talvez não com as armas de guerra, mas nós vamos ter que lutar. Com que armas Deus vai nos mostrar? E a primeira delas é a coragem, o destemor. A capacidade de dizer para quem quer ouvir que somos crentes. E como isso acontece na vida prática? Muito simples. Como um caso real, em que estão todos os caixas trabalhando no banco, e alguém vai contar uma piadinha suja e põe a cabeça nos boxes e pergunta: não tem nenhum crente aí não, porque eu vou contar uma piada suja. Naquele momento parece que há uma pausa cósmica em que você, em poucos microsegundos, pensa em muitas coisas. Vem a curiosidade de saber qual é a piada. Doido para sentar-se à roda dos escarnecedores. Depois vem o fato de que, se eu disser que sou crente e impedir a diversão dos demais, todos se voltarão contra mim. Depois tem você mesmo consigo mesmo, do tipo: é verdade, eu sou crente, nunca ninguém me peitou dessa forma. A gente pensa sempre na mesma historinha, parece que a gente não consegue pensar fora da caixa. Se alguém entrar aqui com a metralhadora e disser quem é de Jesus, fica. Mas na igreja, meu amigo, a vergonha é tamanha de não assumir que é crente. Estou na igreja, levantou a arma, se eu sair correndo, vou mostrar que nunca fui. Mas e quando isso acontece lá? Aliás, isso só vai acontecer lá. Quando é no serviço, quando é na escola, quando é entre os amigos, quando é em casa, quando é com a família, quando a família te ridiculariza, que você não bebe, que você não faz, que você não mente, que você não recebe, que você não assiste certos programas. O duro aqui é ver que nós não estamos sendo intimidados pelo mundo, porque o mundo mal nos reconhece. O mundo não consegue ver diferença. Nós não somos ridicularizados porque nós não somos ridículos. Nós somos tão legais como qualquer ímpio. Nós assistimos o que ele assiste. Nós gostamos das mesmas coisas. Nós somos os primeiros a puxar assuntos sobre Big Brothers na Fazenda e sobre o último acontecimento da novela e a moda que a última atriz lançou e o último ator no seu corte de cabelo. Nós somos iguais. E aí quando você diz que você é crente, ao invés de ser intimidado, a pessoa diz: puxa, achava que crente fosse um cabra chato, achava que crente fosse todo regrado, todo cheio de não. Você é um cara legal. Já parou para pensar que quando alguém do mundo diz que você é um cara legal, ele está usando um padrão para te medir, e segundo aquele padrão você é legal? Não entendeu ainda? Quando Deus criou o mundo e disse: isso é bom, Ele comparou aquilo que estava sendo criado consigo mesmo. E a partir do seu próprio paradigma, comparado comigo, o que eu criei é bom. Já reparou que tudo que é bom você compara consigo? Não entendeu ainda? Olha para o seu time. Todos os outros times são ruins porque o seu é bom. Então quando alguém compara com o seu time, ele pode ser bom, mas o melhor ainda é o seu. Quando alguém diz que você é legal, está dizendo que vocês dois torcem para o mesmo time.
Puxa, eu achava que você fosse de outro time, mas você torce para o meu time, nós jogamos no mesmo lado. Que joia! Achava que os crentes jogavam do lado de lá. Que bom que você joga do lado de cá. Que bom que nós vamos para o mesmo lugar. Está quente aqui, né? Primeira coisa, não tenha medo de assumir o seu cristianismo. Mas se você não tem nada para assumir, está na hora de repensar. Eu sou crente, será? Será que eu nunca assumi porque eu não sou? Pois repare no que Jesus está dizendo, o que é muito sério. Primeiro, porque é feito diante do Pai. Não é qualquer tipo de confissão. Se você me confessar, a palavra para confessar aqui é a palavra que existe no português, só que ela tem um sentido diferente em português, que é a palavra homologar. É como se Jesus dissesse, se você me homologa na terra, eu te homologo aqui diante do Pai. Agora, se você se negar a fazer isso, se você tiver medo, então não espere que eu faça o mesmo por você. Você não deve achar que Deus, Ele vai entender, Ele sabe que eu sou pó, Ele sabe que eu sou limitado, e Ele também sabe para onde você vai. Não existe escapatória. A primeira coisa nesta conclusão, a primeira coisa que você precisa entender, no seguir a Cristo e cumprir a missão, é que as pessoas vão te intimidar, e você deve confessar a Cristo sem temor. Não medre, não tema, não dê para trás, não corra para o outro lado, siga a Cristo, confesse e não tenha dúvidas de que se você assim o fizer, Ele intercederá por você junto ao Pai. Nota de rodapé, detalhezinho, só existe um que pode fazer isso, e é Cristo. Qualquer outro mediador, qualquer outro para confessar-nos, para interceder diante do Pai, é usurpação. Só Cristo. Não existe santo, não existe pastor, não existe intercessor, não existe nada a não ser Cristo. Tá bom? Próximo passo. Lembra que nós estamos tentando avaliar os custos. O primeiro custo para ser avaliado no seguir a Cristo, cumprir a missão, é a coragem para confessá-lo. A segunda coisa é compreender e experimentar a divisão produzida por essa confissão. À medida que você disser que você é cristão, isso separará você das demais religiões, separará você das demais profissões de fé. E se você disser que você é um tipo específico de cristão, piora. Mais separado dos demais. É o movimento contrário do mundo. Já reparou nisso? O mundo quer inclusivismo. Aí você tem que aturar um certo deputado dizendo que o cristianismo do século XXI só perdurará se for inclusivista. Se aceitar tudo e todos. Não ficou ofendido? Quem é ele para dizer o que o cristianismo deve ou não fazer no século XXI? E o que ele deve ou não aceitar? Quem diz isso é o Senhor do Evangelho, Jesus Cristo. E ele diz que o Evangelho é exclusivista, separador. É duro, mas é verdade. E se você não estiver disposto a isso, que é o próximo passo, você não é digno disso. Mas a primeira coisa que você tem que notar é isso aí, esta divisão. Olha lá, verso 34 a 36. Não penseis que vim trazer paz à terra. Ué, como assim? Não é Paulo, acho que Paulo não entendeu o que Jesus disse, porque ele disse em Romanos 5:1 que justificados pela fé em Cristo temos paz com Deus. E Jesus está dizendo que ele não veio trazer paz. E aí, eu o desafio. Jesus diz, ele está dizendo, não sou eu, leia na sua Bíblia, não vim trazer paz, mas espada. Não tenta desculpar Jesus dizendo que a espada aqui é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que não é. A espada aqui é uma referência à luta, à guerra, depende da versão que você tiver disponível aí, essa palavra inclusive já foi traduzida por guerra.
Vim trazer a guerra. Mas não é aquele Jesus paz e amor, Jesus que veio trazer paz, e nós cantamos todos juntos, We are the world, não é esse Jesus, não. Um Jesus de fim de ano. Não. Esse aqui não é o Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia diz que eu não vim trazer paz, mas a gente precisa entender isso. Primeiro, que contexto é tudo na Bíblia. Em que contexto Jesus disse isso? No contexto de missão. Ele não está dizendo que o resultado final da salvação não é paz. Porque é. E a Bíblia diz isso em muitos lugares. Você estava pensando nesses lugares enquanto eu falava. Mas a Bíblia diz que a paz que excede todo entendimento. Como assim ele não veio trazer paz? Não. Não no sentido de missão. A salvação, que é o resultado final da missão, traz paz. Mas a missão não é uma missão de paz. Agora que a paz ficou no contexto, você entendeu. Não é uma missão de paz. É uma missão de conquista. Ele vai, como general do exército, entrar nas trevas e arrastar você, que estava preso nas trevas, para o reino da luz, onde ele reina. É uma missão de sequestro. É uma missão em que ele terá que amarrar o valente e vai saquear os bens do valente. Quem são os bens do valente? Você. Você é o bem do valente. É você que Jesus foi lá buscar. Que encarou as trevas, o ódio, a dor e lutou por você. Então quando ele diz, eu vim trazer a espada, é porque existe sim uma guerra. O príncipe deste mundo não vai deixar você ir simplesmente. E quando ele deixar você ir, desconfie. Como Faraó deixou o povo ir. Não foi pacífico. Mas depois de 10 pragas, esse homem ainda regimentou o exército e correu atrás de Israel. Você acha que vai ser fácil deixar as trevas? Você acha que Satanás vai deixar você vir aqui, vai ficar feliz com isso e vai dizer, puxa, perdi, já era, vou investir no outro? Não. Ele vai correr atrás de você. E a Bíblia diz que ele vai andar ao seu redor como leão, que se pudesse, te devoraria. Não vai ser fácil. Já pensou nisso? Está com medo? Está pensando 2 vezes? Vá-te embora. Não fique aqui. Você não é bem-vindo. Covardes não entram no reino dos céus. Está achando difícil? Está doendo? Ah, não estava preparado para uma guerra? Como não? Se Paulo no final da carta aos Efésios fala da armadura. Armadura para quê? Para dormir? Armadura de pijama? Não, quem dorme na guerra morre. Você não está aqui de brincadeira. Ah, esse evangelho é muito duro, pastor. Eu quero uma coisa que acalente meu coração. Fácil. Primeira direita, primeira esquerda, segue reto, vai embora. Vai embora. Você está achando difícil ouvir isso? Quando os discípulos disseram para Jesus, ameniza o discurso, o pessoal está indo embora. Jesus disse, quer ir embora também? Você estaria disposto a lutar esta guerra? Olha a divisão que esta guerra vai trazer. E é uma guerra doída. Porque é fácil puxar a espada contra um inimigo que não é do seu sangue. Mas a Bíblia diz, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai. A confissão, dizer que é crente, vai separar você da sua família para te trazer para uma outra família. A sua verdadeira família é a família da fé. Que os laços de sangue nunca te enganem. Não, você sabe como é que é. A gente tem que cuidar dos da casa. Não, lamento. O que a Bíblia diz aqui, com todas as palavras, é que há uma divisão causada pela confissão de fé. Claro que Jesus não está dizendo para você sair de casa. Claro que Ele não está dizendo para você brigar com os seus pais. Mas já reparou que se você é o único convertido da sua casa, os dias de paz acabaram? Já reparou nisso? Se você experimentou isso já? De chegar naquele encontro familiar, você não é mais o mesmo. Cristo transformou a sua vida e de repente você não está mais à vontade entre aqueles que você
antes se deleitava. Tem algo diferente. O que você aprende na sua igreja, o que você ouve todo domingo, está transformando você em outro bicho, em outro ser. E agora os da sua casa não te entendem. E muitos deles são até evangélicos. Você está diferente. O que está acontecendo? Isso. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a sua filha e a mãe, entre a nora e a sogra. Nota de rodapé: nora e sogra se davam bem na época de Jesus. Não era esse cinismo imbecil do nosso tempo, onde noras e sogras têm que necessariamente se odiar. Que o diga uma certa história bíblica aqui, quem sabe um dia a gente trate dela. Bom, assim, e é isso que Jesus quer que você entenda, a conclusão é: os inimigos do homem serão os da própria casa. Os inimigos estarão em casa. E a coisa começa a ficar complicada, muito complicada. Próximo passo: o custo é alto, é muito alto. 37 a 39. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Nem eu nasci pastor. E, embora nascido em lar evangélico, eu acho que nem sempre fui crente. Não conheço um dia em que não acreditei em Jesus, mas sei muito bem quando me apeguei a Ele. Mas o que eu quero dizer é que eu já trabalhei secularmente, em emprego comum, sem ter ligação com o ministério pastoral. E eu me lembro de um colega de trabalho naquela época. Eu era um adolescente, tinha 16 anos. E ele ficou espantado quando eu disse que eu não amava o meu pai e a minha mãe mais do que amava Jesus. E aí ele respondeu como qualquer pessoa responderia. Me permitam reproduzir aqui ipsis literis: você é louco. E aí ele começou a dizer da loucura que era dizer que amava mais a Jesus do que a família. E ele disse: no dia que você tiver filhos, eu disse, eu acho que eu amarei mais Jesus do que os meus filhos. Isso é louco. Isso é fanatismo. Você é xiita. Você é homem-bomba. Começou a falar um monte de loucuras para mim. E o pior é que tem muito crente que concorda. Tem muito crente que acha que é loucura, né? Amar mais a... Ei, não, tem que amar mais a família, porque essa é a ordem de Deus. Eu vou ler de novo. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Não entendi, vamos de novo. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Não está claro ainda? E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. E o resumo está no 39. Antes de chegar no resumo, note a sequência. Se você ama mais o pai, se você ama mais o filho, se você se ama mais do que a mim, você não me merece. Você não é digno. Você não tem parte comigo. Quem você ama mais? O que você mais teme perder nesta vida? Eu sei que você é calvinista, reformado, presbiteriano, e tudo isso diz que você tem certeza da sua salvação e que uma vez salvo, salvo para sempre. Mas a única coisa que você deveria temer perder nesta vida seria o Redentor. Você sabe que você não vai perdê-lo. Aí você diz: então o que eu mais temo na vida é perder o meu marido, minha filha. Como assim? Teme perdê-los? Fale do evangelho para eles, porque se eles se forem, nada se perde. Ninguém perde ente querido cristão. Ah, mas ele não é crente. Está com vergonha de quê? Está com vergonha de assumir que é cristão? Está com vergonha de que o evangelho o separe? Quem é o seu amor? O que você mais ama nessa vida? Seu conforto? Sua proteção? Sua família? Ou Cristo? Sim, é uma questão de amor. Quem você ama mais é o seu Senhor, digno da sua adoração.
E como tem gente besta nesse mundo que adora o cônjuge, não é? Como tem gente que ama mais o marido, a esposa, os filhos. E geralmente eles são vida. O que você ama é vida. Já reparou nisso? Sim, meus filhos são minha vida, minha esposa é minha vida, sem eles eu morro. E é curioso como todos eles renegaram isso por amor a Cristo. Quem entendeu isso? Paulo. Paulo, quando disse que todas as coisas para ele eram como refúgio para serem contadas com Cristo, ele entendeu nada é mais importante que Jesus. Resuminho, verso 39. Quem acha a sua vida, perdê-la. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la. Vamos lá. Não é dar a vida. Não é se sacrificar pura e simplesmente. Um ato heróico e nobre é só um ato heróico e nobre. Mas se é por Cristo, ele tem valor eterno. Não é perder a vida por amor, é perder a vida por amor a Cristo. Tem objetivo, tem foco. Então vamos lá, o que nós estamos indo, o que nós estamos vendo e para onde nós estamos indo agora para as recompensas, versos 40 a 42. Só para te lembrar aí, primeira coisa, não tenha medo de confessar a Cristo. Segundo, entenda a produção, a produção de divisões que esta confissão trará. Confessar a Cristo divide. E ter medo de confessar te divide, te separa de Jesus. Uniu com Jesus, separou de alguém. Separou de alguma coisa. Separou de algo. Para entrar, precisa calcular o custo. Já parou para pensar no alto preço que você disse que estaria disposto a pagar para ser um? Você cantou isso aqui. Para por fim dizer da mais bem-aventurada recompensa que nós teremos se cumprirmos a nossa missão, que é a união com Cristo. A teologia tem chamado isso de união mística com Cristo. E a coisa é tão grave, tão profunda, que o verso 40 a 42 parece nos confundir com Cristo. Já reparou? Quem vos recebe, a mim me recebe. Olha, o que acontecer com vocês, acontece comigo. Continuando, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. A coisa é linda se você for parar para pensar, medite nisso. Se você é um cristão, se você sobreviveu até o verso 39, no 40, quando alguém recebe você, recebeu a Cristo. E se recebeu a Cristo, recebeu a Deus que o enviou. Você carrega o nome e a glória de Deus consigo. Não existe aquele papinho de que Jesus vai ficar na porta, dependendo do lugar onde você entrar. Não. Onde você for, ele vai. A união é tamanha que é como se fosse ao próprio Jesus. Quer ver? E aí depois ele tem introduzido com esta cláusula, ele dá alguns exemplos. Na verdade ele dá 3 exemplos. O exemplo do profeta, o exemplo do justo e o exemplo do pequenino. Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, a frase significa, sabendo que ele é um profeta, todo mundo sabe que ele é um profeta, e você recebê-lo, receberá o galardão de profeta, mesmo sem ser. Essa é a parte boa. Eu fiquei muito tentado a dizer isso no púlpito e dizer que se você convidar o pastor para almoçar, você recebe galardão. Mas eu não vou dizer isso não. Mas se você receber o profeta, recebe galardão de profeta. A ideia aqui não é apenas receber em casa, mas recebê-lo. Receber sua pessoa, receber sua mensagem, receber sua repreensão, recebê-lo em casa, recebê-lo. Não é abraçar de lado, é recebê-lo. É estar de braços abertos, é ser hospitaleiro em todos os sentidos possíveis. Próximo exemplo, o do justo. Quem recebe um justo no caráter de justo, ou seja, sabendo que aquele é um justo, lembrando que justo em Mateus, como um bom hebreu, é aquele que obedece a palavra, aquele que está no reino de Deus.
Diz a Bíblia que você receberá o galardão de justo. E por fim, e quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser este meus discípulos, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Deixa eu só explicar esse último versículo, porque eu tenho notado que as pessoas entendem errado este verso. Como se o tal do copo de água fria fosse coisa pequena. Ah, um copo de água fria, que absurdo, um copo de água fria, né? Bom, pense nessa situação. O que você vai fazer com o copo? Esquentar a água, dar água morna? A água tinha que ser fria. O copo de água fria aqui não é qualquer porcaria. Em tempos e em lugares como o da Palestina, lembrando que naquela época não tinha ar-condicionado, nem ventilador, nem nada do tipo. A coisa mais refrescante que eles tinham era um copo de água fria. E o tal do copo de água fria era um costume tradicional, era simplesmente uma maneira de ser hospitaleiro, era o mínimo que se oferecia dos viajantes que passavam pelas cidades, era a obrigação da etiqueta judaica oferecer água e água resfriada, colocado em cântaros de barro, madeira ou coisa que o valha da época, colocados à sombra para que a água não ficasse quente e a pessoa pudesse se dessedentar e prosseguir a sua jornada. O tal da água fria aqui não é literalmente encher um copo d'água e dar para alguém que bate na sua porta. Aí você fala, cumpri meu papel, dê um copo de água fria. Até guarda um pouquinho de água na geladeira que é para estar bem fria, para ser bem abençoado. Não. O que Jesus está dizendo é, sabe aquele ato bobo que a gente faz corriqueiramente, todo dia? Parece alguém está passando pela nossa vila, pela nossa cidade, e é normal que a gente faça. Pegue um copo de água e dê. Quando você faz isso para um dos meus pequeninos, para um dos meus missionários desconhecidos, para um daqueles que não tem valor para o mundo, mas tem para mim, quando você faz essa coisa tão singela, tão simples, tão sem pensar, tão sem propósito maior do que simplesmente dar água para um viajante, quando você faz isso, eu, de Jesus, me responsabilizo pelo seu galardão. Não vou deixar você sem galardão. Eu vou me lembrar disso. Eu gosto bastante de muita coisa do pastor Paul Washer. Mas eu acho que das mais coisas que eu gosto são as histórias que ele conta. E ele conta uma em que ele estava na Colômbia, onde ele era missionário, e foi perseguido por traficantes mata adentro, e a sua igreja teve que se espalhar para sobreviver. E ele e mais um correram uma noite inteira mata adentro, até que nas primeiras horas do dia, depois de ter sobrevivido uma noite que eu imagino ter sido tenebrosa na selva, eles chegaram a uma vila. E ele conta que ele, muito medrosamente, mas sem temor, começou a perguntar nos comércios se havia alguém naquela vila que era irmão. Eu não sei como é que fala em espanhol isso, mas ele começou a perguntar se havia alguém que era um irmão. Até que um barbeiro, dentre os muitos que o maltrataram, esse não o fez, disseram, eu soube que tem uma senhora que se diz irmã em tal lugar. E ele e aquele outro colega foram até a casa da senhora, bateram na porta e disseram, nós somos cristãos. E ele não terminou de dizer isso. Pelo estado em que eles estavam, ela abriu a porta, botou eles para dentro, fechou a porta, deu água, deu banho, deu comida e os preparou para a viagem. Ele estava contando como foi bom experimentar hospitalidade em meio a cristãos que compreendem a missão. Em São Paulo, em Poá, talvez a gente não tenha a oportunidade de fazê-lo assim. Mas em breve nós vamos ter essa experiência, não? Recebendo gente de fora, tendo a oportunidade de ser hospitaleiro e de fazer o mínimo, de fazer o básico, de dar um copo de água fria, qual seja hospedar, separar um canto para a pessoa dormir, dar-lhe um travesseiro, um lençol. Coisas tão simples, não é?
Coisas básicas, do tipo, todo mundo faria isso se recebesse um parente em casa. Pois Jesus diz, quando você faz isso a um dos meus, eu não esqueço. Eu entendo que foi para mim. Aí você fica meio pensando, eu acho que eu devia ter aceitado quando a presidente da SAF perguntou quem queria hospedar. Porque agora eu perdi essa bênção. É sério. Se você não tem condições de hospedar, peça a Deus, me dá a graça de hospedar. Em algumas igrejas, e vocês que têm viajado por esses encontros, e graças a Deus por isso, têm experimentado isso. De ver pessoas abrindo mão da sua casa, de ver pessoas abrindo mão dos seus haveres para hospedá-los. E eu conheço um presbítero em especial, não desta igreja, para que existe um eco aqui, mas esse presbítero em especial mora no Amazonas, em que ele preparou e mobiliou, mandou fazer um quarto em sua casa que ele apelida de quarto do profeta, onde ele recebe os profetas no caráter de profeta, porque ele entendeu que um dos seus ministérios era ser hospitaleiro. Essas coisas são práticas. A Bíblia diz que quando a gente é hospitaleiro, a gente pode receber anjos sem saber, como foi o caso de alguns santos do passado. E a minha pergunta para o século 21 e para a cidade em que moramos é: como anda a hospitalidade do seu carro? Você sabia que isso pode ser aplicado a carona? Como tem gente que tem a pachorra é paciência até, mas como tem gente que tem a capacidade e a tranquilidade de com o carro vazio dizer, não cabe mais ninguém, e não dá carona. Como tem gente que tem condições de abrir mão de parte do seu conforto e receber alguém em casa e não o faz. Como isso acontece? Acho que não conhece esse texto. Para encerrar, e você acha que porque nós terminamos o texto nós encerramos, eu quero que você conte comigo, conta, 1, 2, 3, que você conte rapidamente a conclusão desse texto. O que eu quero que você conte? Quantos quens esse texto tem? Não é à toa que essa estrutura muda no fim. No fim, Jesus muda a estrutura. O desenho é outro. E curiosamente, se você reparar aí, você vai contar 10 quens. Quem ama, quem não toma, quem acha, quem vos recebe, quem e quem. Pode contar, tem 10. Depois você faz isso em casa se você não achar os 10 aqui. 10. Não 7, nem 3, nem 12. 10. Não entendeu? 10 é o número da completude. 10 é o número que fecha. 10 é o número completo. 10, Jesus está concluindo o sermão com 10 quens. Quem isso? Quem aquilo? Ou seja, a gente completa a missão quando a gente se identifica com Cristo. Quem faz isso por amor de mim? Quem recebe isso? Quem? Jesus está deixando em aberto, porque Ele sabe que nem todos que começam, terminam. Reparou como Jesus não dá a resposta? Ele deixa em aberto. Quem? A resposta é quem persevera até o fim. Vale a pena? Bom, deixa eu explicar se vale a pena. Já te confundiram com um artista? Depende do artista, é bom, né? Você me lembra tanto um artista, Pedro de Lara. Curioso, né? Que todo mundo quer ser identificado com bons artistas. Um artista bonito, né? Eu estou olhando aqui, você está com o cabelo raspado, me lembrou tanto o Giannichini. Esse aí é bom. Esse aí. Você pinta o cabelo e fala, nossa, mas está parecendo fulana. Não é? É exatamente isso.
É exatamente isso. No fim, já pensou que delícia que seria, pelas suas atitudes, pelas suas palavras, ser confundido com Jesus? Eu vou encerrar com um caso prático, brasileiro inclusive. Para não dizer que é e estar errado, como normalmente eu faço, atribuo a um a glória do outro, eu acho que foi Ronaldo Lidório, mas se não for, a história permanece a mesma. Em que um crente esteve no meio de uma tribo, como médico, ele era médico, e ele dava testemunho da sua fé, falava do amor de Deus, e com as suas habilidades na área de medicina, ministrava aquele povo. Mas ele teve que ir, e anos depois aquela tribo foi visitada por um outro missionário, que achava que aquela tribo não havia sido alcançada ainda. E ele começou a falar de quem Jesus era, das curas, da mensagem, do amor de Deus, até que um dos índios levantou a mão e disse: ele já esteve aqui. Jesus já? Ele é branco, alto, não é? Tem um cabelo comprido. Ele foi descrevendo, meu Deus do céu, vocês viram Jesus mesmo? Vimos. E ele foi pesquisar a respeito desse Jesus e tinha sido um missionário que passou por ali como médico. É isso, já pensou na delícia que seria ser confundido com Jesus? Eu acho que Jesus passou por aqui. Eu ouvi essa mensagem, eu senti esse amor, eu vi essas atitudes, eu vi essa coragem, eu vi esse amor revelado. Só pode ser Jesus. Com quem você parece? Quem é você? Quem é o seu pai? Quem é você no reino? Quem é você aqui na igreja? Eu tenho 10 quens para te perguntar. Quem você hospeda na sua casa? Quem você leva no seu carro? Quem? Com quem você se parece? A conclusão da missão é que nós vamos ficar parecidos com Cristo. E Deus nos dê a graça de confundidos com Ele. Para que quando a gente estiver na frente do rei, e ele olhar para nós e falar: filho, entra. Filho, é você. O sangue do meu filho está na sua face. Eu vejo Jesus em você. Entra. Já pensou? Não precisa pensar. Não precisa imaginar. Será real se você cumprir a missão. Deus os abençoe em Cristo Jesus. Amém.